Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 3 ações para dormir tranquilo. Aquelas ações, pessoal, que sempre vão pagar bons dividendos para você, aposentar com renda passiva de qualidade e ainda por cima tem um potencial de valorização. Isso aí, pessoal, é para aquela carteira do investidor que quer aí tranquilidade, tá? Ou seja, Pablo, eu não quero ciclicidade, não quero investir em ação volátil, eu quero ter paz, eu quero colocar aí minha cabeça no travesseiro e dormir em paz. Eu não sou aquele investidor, Pablo, que aguenta volatilidade, não dá. E pessoal, dá para super entender, existe investidor para cada modalidade e tá tudo bem. O que vai importar no final é você ter tranquilidade e permanecer no jogo por mais tempo possível. Então eu vou passar aqui para vocês 3 ações para ir tanto de dormir tranquilo, boa renda passiva e ainda tenham uma expectativa de valorização acima de 100%. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem quais são essas excelentes empresas. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E antes da gente tratar dessas ações, o que seria ações de tranquilidade? Ações com tranquilidade, pessoal, seriam aquelas empresas que não têm volatilidade no seu resultado. Empresas que vão te trazer uma boa rentabilidade no longo prazo, porém, aquela empresa que vai trazer essa boa rentabilidade sem tantas oscilações. Porque sim, né? Hoje a gente tem muitas empresas de commodities na bolsa. Petrobras, Vale, Banco do Brasil com agro. Temos aí várias empresas cíclicas que trazem resultados constantes? Trazem, porém são empresas com resultados erráticos. Um ano vai desabar muito. Olha o que está acontecendo aí com o Banco do Brasil. Imagina um investidor que tem uma carteira concentradíssima em Banco do Brasil, que é o meu caso, inclusive, tá? Tô sofrendo uma volatilidade gigantesca esse ano. Então, sim, há investidores que não vão suportar essa volatilidade. E tá tudo bem, pessoal. O que vai importar no final, como eu disse para vocês, é vocês permanecerem no jogo. Não dá para você colocar na cabeça algo que você não se sinta confortável. Você tem que investir também naquilo que te dê conforto. Claro, a gente tem que ter retorno? Tem que ter retorno, mas também tem que ter conforto, senão a gente não vai conseguir. A gente não vai ter psicológico, né? Então, vai aí 3 ações de qualidade para você. E claro que a primeira ação dessa lista não tem como, são as ações da BB Seguridade. Diferentemente do Banco do Brasil, que está sofrendo com crise de inadimplência no agronegócio, a BB Seguridade não sofre os mesmos impactos do banco. E hoje continua lucrando muito bem, tá? Um lucro de 2,8 bilhões, de 2 bi por trimestre. A empresa tem uma perspectiva de lucrar esse ano 8,8 bilhões. Ela vai repassar para o acionista 80% de payout no cenário mais conservador. Hoje você poderia ter um dividendo, tanto para você que quer abstrair renda passiva com ações. Olha quanto que ela poderia pagar neste ano, veja lá. Hoje, no cenário mais conservador, BB Seguridade poderia te pagar 9,5% de yield. Eu acho que ela vai bater 11%, porque o payout dela tá de 90%. O provento vai chegar a uns R$4 por ação esse ano, tá? Então você poderia ter na cotação atual uns 10% ao ano. É uma excelente renda passiva, tá? Além dessa renda passiva, as ações da BB Seguridade têm previsibilidade, não oscilam o lucro. Olha o longo prazo da BB Seguridade, olha que escadinha, você vê o lucro líquido aqui crescendo sempre. É uma empresa que traz para você previsibilidade, ROI alto e bons pagamentos de proventos. Fora o preço dela que está barato, né? A gente pega aqui uma BB Seguridade, pessoal, o múltiplo dela, pegando aqui a projeção de múltiplo, olhando para este ano, temos uma BB Seguridade cotada por 8 vezes lucro. Então, se o mercado simplesmente pagar a média dela, ela te traria um retorno total com valorização de 42% na cotação. A gente coloca sempre 4 anos. Vamos supor que a ação suba uns 50% em 4 anos, tá? Então ela poderia te dar 10% ao ano. Se você somar isso com dividendos, num mercado normal, a gente nem tá colocando aqui mercado de alta, tá? Há uma taxa de crescimento. Hoje a BB Seguridade cresce a uma taxa média de 7% ao ano, fazendo aquela forma de 1 menos payout vezes ROI. Ela poderia te dar um retorno embutido na ação
de 28% ao ano para os próximos 4 anos e de 22% a 21% ao ano, olhando para uma lupa de 10 a 15 anos. Então perceba que é uma ação para você dormir com tranquilidade, que vai te aposentar e vai fazer o seu capital crescer exponencialmente no longo prazo. Nada se trata de recomendação. Inclusive, eu tenho a BB Seguridade na carteira, tá? Eu também tenho tranquilidade no meu portfólio, representa 8% da carteira. Próxima ação dessa lista, as ações da CPFL Energia. Agora saindo um pouco do setor de seguros e entrando no setor elétrico. Pablo, por que você não trouxe Taesa? Porque a Taesa tá cara. O meu foco aqui com vocês é trazerem ações previsíveis que estejam razoavelmente baratas, para que nos proporcione tanto ganho de capital no longo prazo, que não tem como, tá, pessoal? Você investe em ações também para ganhar com valorização, senão não faria sentido. Então, assim, tanto com valorização e também com bons proventos. E hoje a CPFL Energia acabou desabando na cotação, uma empresa de muita qualidade, tá? Por mais que ela atue no setor de distribuição, olha que isso lucro escadinha no longo prazo. A empresa cresce muito no longo prazo e tem um ROI, retorno sobre o patrimônio líquido médio, de 20% ao ano. Colocando o ROIC, mesmo descontando a dívida, você tem aí uns 18% a 17% ao ano na média, um crescimento muito saudável da CPFL Energia. Fora que o dividend yield da ação é alto, porque hoje a perspectiva da CPFL é de um lucro na faixa de 6,8 bi. Ela está pagando um payout alto, pelo menos de 70%. Então você já poderia ter aí, mediante a quantidade de ações atual da CPFL de 1,15 bilhão de papéis, você teria um dividendo por ação de R$ 4,13. Dividido por este preço, você teria um yield projetado de 9,4% ao ano. A CPFL Energia cresce a uma taxa média, colocando o seu ROIC, de pelo menos 8,5% ao ano. Se você colocar 8,8% de yield, né, projetado para este ano, somado a uma valorização, porque o PL da ação tá baixo, tá de apenas aí, ó, sabe quanto que o PL da CPFL tá projetado para este ano? Está muito barato, pessoal. 51 bi, tá até mais barato que a BB Seguridade, inclusive, tá? Porque pegando aqui o lucro projetivo para este ano, você tem um PL aqui da CPFL de 7,5. A média dela é 13 vezes, em linha com o seu benchmark. Então você teria um potencial de valorização de 73% na cotação da CPFL Energia. Retorno embutido na ação da companhia, para você dormir com tranquilidade, 73% de alta. Somado, como a gente falou, a basicamente um yield de 8,5%, uma taxa de crescimento de 8,5%, retorno embutido na ação de 31% ao ano para os próximos 4 anos, e para os próximos 10 a 15 anos ela poderia dar de 25% a 26% ao ano na sua média, com qualidade, com previsibilidade, sem você ter trabalho de ficar tendo oscilação no resultado. Então, outra empresa para dormir tranquilo no seu travesseiro e ainda de brinde receber bons dividendos, tá? E por fim, a última dessa lista, as ações do Banco Itaú. Não tem como, né, pessoal? O Itaú tem muita qualidade. E para você que quer ter uma carteira previsível, sem ter ciclicidade, igual o Banco do Brasil agora está passando a ciclicidade do agro. Pablo, eu não quero isso para minha cabeça. Eu sou investidor que não quero ficar acompanhando toda hora o mercado. O Itaú seria perfeito para você, nada é recomendação. Mas o banco hoje a R$ 43,00, a ação ordinária tá barata. Você pode optar também por Itubi 4, mas eu acho que a ação ordinária se valoriza mais porque tem menos liquidez. Pelo menos essa é a minha opinião, mesmo pagando um pouquinho mais caro e sacrificando um pouco de menos de renda passiva no curto prazo, a fim de conseguir uma valorização mais elevada no papel. Você pega aqui nos últimos 10 anos, o Itaú deu 1000% de rentabilidade. Pessoal, esse banco aqui foi magnífico, tá? Tecnicamente, você conseguir 1000% em 10 anos, olha isso aqui. Veja lá o que eu tô falando para vocês. O banco deu 27% ao ano na média. E pegando desde o plano real, o Itaú deu 25% ao ano na sua média. E hoje, para mim, ele é o mais barato dessa lista, que pode pagar um dividendo de 12% ao ano. E isso mesmo que vocês ouviram. Por quê? Porque hoje o Itaú tem um lucro projetado de 52 bilhões. Então, na verdade, ele estaria cotado por um PL, no cenário mais conservador, de 8,8 vezes o seu lucro. A média do Itaú em mercados mais eufóricos é ser cotado por 14 vezes de PL. Então, dividido por esta média, você já teria um potencial de valorização de 60% na cotação. Vamos supor, né, que o Itaú se valorize 60% na cotação numa lupa de 4 anos, seguindo no mesmo padrão da CPFL Energia. Em 4 anos você teria 12,47% ao ano, fora que ele pode se beneficiar com uma queda da Selic. Então vamos colocar um prêmio aqui sobre a Selic caindo, 14% ao ano. Então, pessoal, o que poderia acontecer? Você tem um banco que pode subir tudo isso e, para além disso, um dividendo projetado, veja lá,
52 bi de lucro vezes 70%, na verdade 72 bi, tá? Por quê? Porque o banco paga extraordinário, então ele paga ali dividendo extraordinário sobre a sua base de capital. Ele poderia distribuir esse ano em dividendos um provento por ação de R$ 4,56. Dividido por este preço de 43, você tem um yield de 10,6% ao ano, podendo chegar em até 11% ao ano. Então perceba que imagina, veja lá, 10,5% ao ano, superando a CPFL e a BB Seguridade agora. Pode pagar até 12 com pagando proventos extraordinários, tá? Coloca aqui, ó, 1 menos o payout vezes ROI de 20% ao ano, o Itaú cresce a uma taxa de 10% ao ano na média. Somado com 11% de yield e somado mais uma taxa de valorização de 14,5%, o Itaú poderia te dar 35% ao ano para os próximos 10 anos e ainda colocando aí uns 28 a 27% ao ano para os próximos 10 a 15 anos. Então assim, né, é aquele banco que vai te dar previsibilidade e mais rentabilidade. Fora que eu coloquei ele como a mais barata, porque ele pode se aproveitar de um trigger de queda na Selic, fazendo o setor bancário ficar muito bem precificado, trazendo um retorno expressivo para você. Por isso que eu acho o Itaú previsível e com um potencial de rentabilidade interessante mediante as outras. Inclusive, para mim, ele poderia dobrar até 100%, porque em mercados mais eufóricos, ele chegou já a ser cotado por aqui, ó, 17 vezes o seu lucro. Aqui não tem acesso a esse gráfico aqui, mas se você pega o PL do Itaú lá nos anos 2003, 2006, você vê que, tecnicamente, o Itaú já chegou a ser cotado por 20 vezes o seu lucro. Então a ação simplesmente poderia dobrar de preço, fazendo sua rentabilidade ser de mais de 40% ao ano. E eu também tenho o Itaú na carteira do canal. A única empresa que eu não tenho é a CPFL, mas eu tenho o BB Seguridade e tenho o Itaú, sendo os dois pilares mais previsíveis do meu portfólio. Mais pra frente eu posso encaixar uma outra mais previsível, tá? Tendo mais capital. Poderia encaixar uma CPFL, poderia encaixar uma Caixa Seguridade, vai depender do preço. Mas nesse preço eu encaixaria a CPFL, porque tá com um múltiplo parecido do Itaú e vai pagar também bons dividendos olhando para longo prazo. Isso fica destinado para parte da minha carteira de ações previsíveis. As mais cíclicas, né, é o Banco do Brasil, Petrobras e as ações da Vale. E também tem BR Partners, né, que também é cíclica ligada ao cenário macroeconômico da Selic. Por isso que para o investidor que quer tranquilidade, eu acho que essas ações aqui poderiam dar o que você quer. Bons proventos aliado ainda a um potencial de apreciação e boa rentabilidade, sem ter volatilidade no resultado. Ah, Pablo, eu quero mais rentabilidade. Aí sinto muito, você vai ter que partir para as cíclicas e você vai ter que ter mais estômago. Para você que não aguenta a volatilidade, é melhor você ter mais ações previsíveis na sua carteira, porque pelo menos você não vai ficar tendo esse choque psicológico de ver o seu patrimônio derreter no curto prazo e, consequentemente, você acabar sendo chutado para fora da bolsa e, tecnicamente, perder toda a alta do mercado. Porque pensa bem, o que é melhor? Você ter uma rentabilidade menor e ficar dentro da bolsa por mais tempo possível ou vender tudo? Não é bom. Então assim, pessoal, analise o seu temperamento. As ações cíclicas não são para todos os investidores. Tem pessoa que tem ansiedade, tá? De ver o e tá tudo bem, pessoal. Não há como prever isso. Não tem como prever. E aí você precisa montar uma carteira para o que você suporte. Eu, particularmente, gosto de ter um equilíbrio, tá? Até porque eu também tenho mais capital. Então eu tenho esse luxo de ter aqui equilíbrio em ações mais cíclicas e em ações previsíveis. Confesso que se eu tivesse 80% aqui da minha carteira em ações cíclicas, eu aguentaria? Aguentaria, mas estaria sofrendo, tá? Não vou mentir aqui pra vocês não, estaria sofrendo, estaria com ansiedade que, ó, imagina se eu tivesse minha carteira aqui, ó, 80% em Banco do Brasil. Você acha que estaria sendo fácil para eu colocar meu travesseiro dormindo na... Tecnicamente não estaria fácil, pessoal. Essa que é a realidade, tá? Recebendo um provento baixo, tendo volatilidade nas ações. Então, assim, você precisa analisar o que faz sentido para você. É suportável você ter 50% da carteira em ações cíclicas? É isso que você precisa avaliar. Para mim é suportável, para você pode não ser. Cada investidor avalia de uma forma, mas, pessoal, infelizmente a matemática é única. Quem suporta mais a volatilidade e compra nos períodos de incerteza vai ter mais rentabilidade. É inevitável, porque a matemática não tá nem aí para você, pro meu sentimento ou pro meu sentimento. São dados. Você comprar na baixa ações comprimidas, você vai ter mais rentabilidade. Porém, até que ponto isso vale a pena se for para sacrificar o seu psicológico? Às vezes é melhor você ter menos rentabilidade e ações de mais previsibilidade na sua carteira, tá? Então é um ponto também a se pensar, jogando a favor do que o Buffett falava, né? Empresas com bem duráveis que dão um pouco menos, mas que dão isso com previsibilidade e seja, né, de maneira escalável, que o investidor ele consiga manter isso ao longo do tempo.
Bom, pessoal, e para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela acaba por ser uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Ela acaba sendo mais barata do que o preço de uma pizza. Ela é totalmente automatizada e ainda contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Tá bom, Pablo, onde que mora o link dessa tabelezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado. Eu também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like porque ajuda muito no engajamento. E das previsíveis aqui da carteira, eu possuo Itaú e a BB Seguridade. Citem quais que vocês têm. Mas sim, pessoal, eu confesso que eu tenho um apetite maior para as cíclicas, tá? Porém, eu tenho que pagar barato, porque de nada vai adiantar esse apetite meu por risco se eu pagar caro. Então, assim, não ignora as previsíveis. As previsíveis podem também te ajudar muito na sua carteira e em determinados preços podem até fazer mais sentido do que as ações mais cíclicas. O mercado é circunstancial, sempre surge oportunidade quando a gente menos espera. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até um próximo vídeo e fui!